Acredito que estão me ouvindo bem, né? Sem impedimento? Então vamos lá. Bom, nós estamos aqui para o nosso primeiro fórum de discipulado. E nós estamos em setores. Nós temos aqui o setor de missões, o setor de evangelização da igreja e o setor de discipulado. Graças a Deus, mensalmente nós já temos aí na nossa agenda de que todo o setor se mobiliza para o culto de conscientização missionária. Isso vem sendo feito assim, sacramentalmente. Todas as nossas congregações, mensalmente, já sabem. Um dia por mês nós estaremos falando sobre missões. E também nós temos nosso departamento de evangelização, que também todas as semanas sai a campo, faz cultos de evangelismo nas praças, nas casas, nas ruas, aonde for permitido fazer. E temos nosso setor de discipulado, que, como o nosso pastor já disse aqui, precisa de um cuidado melhor, mais de perto. Então considero que todos nós que estamos aqui neste momento, estamos recebendo mais uma patente em cima de tudo que nós já fazemos. Cada um de vocês sinta o peso, tá bem, da patente chegando sobre vocês agora. Uma gigantesca responsabilidade. E a gigantesca responsabilidade é fazer parte deste triângulo que vocês estão vendo ali. É uma integração. É nós entendermos o seguinte: nós dividimos os trabalhos da igreja em cultos, liturgias, departamentos, para poder alcançar o maior número possível de pessoas, para acomodar o maior número possível de pessoas. A frase máxima de Jesus é: ainda há lugar. Ainda há lugar nos céus, ainda há lugar na igreja, ainda há lugar nos departamentos. Por isso a gente não pode assim ficar segmentado e dizer: eu só trabalho em missões, eu já sou do departamento de missões, eu não faço mais outra coisa. Eu sou da equipe de evangelismo, agora eu sou só do discipulado. Não, nós temos um pensamento integral. Esse pensamento integral é: em quantos outros departamentos eu posso participar? Missões, evangelismo, discipulado, ensino. Qual outro que existe aí? Aí você se apresenta voluntariamente, que é uma das marcas do reino de Deus. Então nós estamos numa integração direta, conversando diretamente com a linha de missões e diretamente com a linha de evangelização. Por quê? Porque as almas que aceitam ao Senhor Jesus são resultado do trabalho de missões e evangelismo. Direto. Por isso a gente não pode ficar segmentando ou só dizendo: eu faço isso e já não posso fazer mais aquilo. Com toda certeza vocês já fazem parte de alguns departamentos da igreja. Você é quase onipresente na igreja. Eu acho que você está presente em quase todos os cultos. Procura você lá no momento da oração, lá está você. Na escola dominical, lá está você. Culto de doutrina, você não falta. Se é das irmãs, canta com as irmãs. Se é dos varões, canta com os varões. Se tem evangelismo, você está lá. E quando é culto de missões, está presente também. É quase onipresente. Só não é onipresente porque você é um só. E você fica preocupado quando você não pode participar. Você dá satisfações quando você falta. É por essa razão que vocês estão aqui. Porque Deus viu em vocês esta qualidade para receber mais um serviço. Mais um serviço, sim, porque ao que tem, será dado. Ao que tem, será dado. Será dado como? Boa medida, sacudida, recalcada e transbordante. E ao que não tem, meus irmãos? Até o que tem, tirai desse e dai para aquele que tem 10. É isso, por isso que vocês estão aqui. Mas eu já tenho tanto. Receba mais um em nome de Jesus. O que nós temos aqui nesse momento é uma planilha, tá bem? Então, trabalhamos bastante com planilhas. Por quê? Porque na planilha a gente tem uma visão geral do que é que nós estamos fazendo. Podemos fazer uma contabilidade de almas que aceitam a Jesus ou de pessoas que se reconciliam? Podemos. O que a gente não pode? Ficar vaidoso. Ficar vaidoso aí, isso não faz parte do reino de Deus. É um pecado, né? Tem até um livro inteiro escrito assim: vaidade das vaidades, diz o pregador, tudo é vaidade. Ganhar almas não é pecado.
Ficar feliz, contente por um pecador que se arrepende, também não é pecado. Qual que é o pecado? Minha congregação ganha mais do que a sua. Esse aí é o erro. Por isso a gente fez aqui um levantamento, né? Nosso setor de secretaria, de discipulado, de evangelização, de missões, fez um levantamento dos 4 anos, como vocês podem ver aqui, ó. 2019, 2020, 2021 e 2022. Foi feito um levantamento congregação por congregação, das almas que foram batizadas, não das almas que aceitaram a Jesus e não foram batizadas, daquelas que efetivamente chegaram às águas do batismo. Um levantamento que nós não temos é saber se essas almas continuam conosco ou se já foram para outra denominação, para outro ministério ou voltaram para o Mar Grande. Nós não temos esse levantamento. O que nós precisamos aprender? Aprender de que o mais difícil, tá bem, é a pessoa colocar os 2 pés na igreja. Isso é o mais difícil. É campo, é setor, é espinho, é porta na cara, é não, é xingamento, é menosprezo. Isso é o mais difícil. Aí o que acontece conosco? O peixe pula no barco. As almas vêm para a igreja. Com toda a dificuldade, as almas entram na igreja. E mesmo com vontade de voltar, tomar uma cachaça, ir para a praça, ir para o pagode, ficam por 2 horas. Ficam por 2 horas porque o Espírito Santo as mantém na casa de Deus. Foram fisgadas. Aí vem aquela parte da pregação, da empolgação, do envolvimento, até que por fim, graças a Deus, aceita a Jesus. Aí quando essa pessoa aceita a Jesus, está completo a primeira parte. E agora? Vem a nossa. Qual que é a nossa? Fechar a venda. Linguagem de mercado. Temos que fechar a venda. Tem alguém aqui que é de vendas? Tem algum vendedor entre nós aqui? Vendedora? O senhor é vendedor? Não tem que fechar a venda? Não é linguagem? Como que é fechar a venda? A alma já está na igreja. Ela veio para aceitar a Jesus. Ela veio para ouvir a palavra. Ela aceitou a Jesus. Como que a gente vai consolidar isso? Nós vamos consolidar através do discipulado. Esse é o nosso treinamento, tá bem? O que eu peço a vocês? Tomem nota. Aí do lado da cadeira de vocês, tem o braço também, vocês podem, gira ele, descansa o celular, descansa a Bíblia, vocês podem aí se movimentar à vontade, tá bem? É um apoio. Ó, que maravilha, hein? Tomem nota. Tomem nota. Precisamos consolidar o reino de Deus. E para consolidar, é para isso que nós estamos aqui. Não vou falar aqui números por números, tá bem? Mas se você percebe aqui que está em vermelho, significa que ao longo de 4 anos, alguma das nossas congregações não conseguiu levar a alma para o batismo. Isto é impossível. Não é impossível, aconteceu. Ao longo de 4 anos, o diabo se levantou tanto, que nenhuma alma desceu às águas do batismo. Pode acontecer isso? Você está falando de setor ou de congregação? Congregação. Pode acontecer isso? Pode. O apóstolo Paulo, ele entrou em Atenas, e lá em Atenas ele não conseguiu confirmar a obra dele. O apóstolo Paulo entrou em Corinto, demorou 1 ano e meio para ele ganhar almas para Jesus. O apóstolo Paulo queria entrar em alguns lugares, e ele não conseguia porque o Satanás impedia ele. Ele disse, o diabo me impediu. Pode acontecer? Pode. Só que passou o 1º ano, 2º ano, 3º ano, nós não conseguimos consolidar. Aí vocês lembram daquela parábola do Senhor Jesus. Por que está ocupando a terra inutilmente? Corta ela. Aí chegou o dono da vinha e falou, não, vinhateiro, né? Deixa ela mais 1 ano, aí eu vou cuidar dela especialmente. O que diz o apóstolo Paulo sobre os membros da igreja? Que todos devem ser honrados. Aqueles que são menos perceptíveis devem ser os mais honrados. Por quê? Fazem parte do corpo também. Quando a gente fica doente, que nós temos uma infecção, o corpo inteiro, quem é da área da medicina aqui, da saúde? Enfermeiros. O corpo inteiro trabalha produzindo anticorpos para concentrar a cura aonde o corpo está doente. Aí o corpo manda um sinal. Febre, dor de cabeça, dores. Opa, toma cuidado aqui, da coluna, do ombro, das costas, do pé, porque é aqui que está o problema. Nós estamos aqui agradecendo a Deus pelos que são ganhadores de almas, meus.
trazem as almas, consolidam, levam para as águas do batismo. Mas também estamos preocupados, e muito preocupados, com congregações nossas que estão como a esposa de Jacó. Dá-me um filho, senão eu morro. Que essa seja a nossa oração, de cada um de nós. Deus Pai, dá-nos filhos em nossa congregação, senão nós morremos. Quem tem essa oração nos lábios? Quem consegue fazer essa oração? Se inconformar de que não haja geração de almas. E essa planilha ela vai sendo assim bastante clara. Passou um ano inteiro, não houve salvação de almas. 2 anos, não houve salvação de almas. 3 anos, não houve salvação de almas. É urgente se fazer reverter esse quadro. Discordam disso? Acredito que não, todos nós concordamos. E nós dissemos, mas foi só um ano. Ah, mas teve pandemia. Opa, se teve pandemia, abriu-se uma grande oportunidade. Uma oportunidade a mais. Ah, mas a pandemia é isso, a pandemia é aquilo. Mas eu digo para vocês que durante os tempos de pandemia, houveram situações em que igrejas cresceram. Teve igreja que nasceu na pandemia, cresceu no pós-pandemia. Eu eu trabalho de Uber de vez em quando, aí uma passageira entrou no Uber, eu fui deixar ela numa fábrica que era de telemarketing. E a fábrica se transformou em igreja. Eu falei, quando foi que aconteceu isso? Ela disse, é porque durante a pandemia foi dado um atendimento e esses jovens foram capturados durante a pandemia e aí não cabia mais na igreja que estava no Tatuapé e foi levada lá para a gleba do pêssego. Gigantesca. Então vocês veem a diferença. Qual que é a diferença? O olhar que a gente tem que ter. Então essa planilha aqui não é para controle, mas é para a gente ter uma percepção do que está acontecendo. Nós colocamos todas as congregações nessa pandemia, fizemos um levantamento, já foi passado alguma coisa para todos os irmãos, está sendo passado para vocês. Essa mesma apostila aqui vai ser enviada depois no grupo, para vocês terem uma ideia da congregação de cada um de vocês, ao longo de 2019, 2020, 2021 e 2022. Aí o que acontece? Nós, conversando com o pastor Davi, falamos, vamos estabelecer agora alguma coisa parecida com meta. Então o que é meta? É um número para a gente se esforçar para alcançar. É a nossa meta. Mas é uma meta proporcional. O que significa? Não é por número de pessoas, mas percentual. Então ali tem uma fórmula. Aí na nossa fórmula nós colocamos um percentual de crescimento de 100% ao longo de 2023. 100% ao longo dos 12 meses. E 25% em cada mês, o que deu um coeficiente para nós. Algumas congregações só precisam ganhar 1 alma por mês. Outras precisam ganhar 2 almas por mês. Algumas devem ganhar 6 ou 8. Porque aquela que já ganha, que é a igreja ganhadora de almas, não pode diminuir o ritmo, meu irmão. Igreja ganhadora de alma continua ganhando alma. E igreja que perde almas tem que começar a ganhar almas. Por quê? Nós congregamos em nossas igrejas. Quando você chega na sua igreja, congregação, que você percebe que tem 2 ou 3 ou 4 pessoas, o ânimo é um. Quando tem 6, 7, 8, 9, 10, o ânimo é outro. Quando tem 20, 30, 40, o ânimo é outro. Então, quanto menos pessoas vierem participar da nossa congregação, isso vai mexer no seu ânimo. E isso pode mexer no seu desânimo. Alguns dizem, não vou porque só tem 2. Aí ao invés de ter 3, fica apenas 1. Não é isso que nós queremos. Nós queremos como? Eu vou porque já tem 2. E comigo vai ser 3. E vou levar mais 1, vai ser 4. Eu vou levar quem? Vou levar o meu vizinho, meu parente, meu colega, meu filho, meu marido, minha esposa. Vou levar alguém. Vou abordar esta pessoa. Como diz a parábola, ainda há lugar. Amém? Amém. Glória a Deus. Então nós colocamos aqui uma estimativa. Se nós conseguirmos bater essa meta assim, estratosférica, entendeu? Fora da curva, fora do ordinário. E o mar está cheio. São 8 bilhões de pessoas no mundo e aumentando a taxa. Quer dizer que tem mais almas para a gente ganhar hoje do que nos dias de Jesus. O mar está cheio. Se nós conseguirmos aqui, nesse paraíso, alcançar a nossa meta, é só cada congregação nossa fazer o trabalho. Cada um de nós. A patente veio sobre os ombros, por quê?
por causa que a gente já está trabalhando muito e temos que trabalhar mais. E eu agradeço a Deus que está acontecendo um monte de coisa lá fora, porque é só sinal de que Jesus está voltando, daqui a pouco a gente está em casa. E quando o Senhor estiver em casa, eu espero que Ele venha no dia que estivermos aqui num fórum como esse. Se não, ano que vem a gente conversa com o nosso pastor Davi e o fórum acontece lá no auditório da igreja. Aqui estamos no auditório, né? Estamos bem confortáveis. Mas o segundo fórum pode acontecer lá em cima, de uma maneira mais abrangente ainda. Mas como? Trabalhando, meus irmãos. Eu quero trabalhar para o meu Senhor, levando a palavra com amor. Quero eu cantar e orar, e ocupado eu quero estar na vinha do Senhor. Não é isso? Se alcançarmos as nossas metas, cada um trabalhar, por mês ou por trimestre, nós levaríamos cerca de 450 almas para as águas do batismo. Se fecharmos a venda, se consolidarmos o serviço, se levarmos a alma para o tanque do batismo, cerca de 450 almas por trimestre, o que daria 1.800 almas em 2023. Qual que é o detalhe? Detalhe é de que ao longo de 4 anos, nós levamos 609 pessoas ao tanque do batismo. Ao longo de 4 anos, nós levamos um pouquinho mais de 600 almas ao tanque do batismo. E o que nós dissemos agora? Que nós podemos levar 1.800 almas ao tanque do batismo. Números atualizados, pastor Davi. Vai ter batismo agora? Começamos com o excepcional número de 34 candidatos para o batismo de amanhã. 34. Então nós estamos devendo para a nossa própria meta. Estamos devendo pouco. Quanto? O que atrapalhou a gente foi o carnaval. O carnaval atrapalha mesmo. Aí eu ouço o mestre Sala, o diretor da escola de samba, dizendo: bom, o meu carnaval de 2024 começa no dia seguinte da apuração dos votos. Mas como? Como você consegue colocar 1.500 integrantes da sua escola de samba na passarela em 2024? Como que você consegue? É porque quando eles saem do expediente às 6 horas da tarde, vão para o barracão e ficam até 1 hora da manhã. Sexta, sábado e domingo, trabalhando, confeccionando as suas fantasias. Mas que comparação é essa, pastor? Comparar a gente com a escola de samba? Não. É o Cristo que diz: os filhos das trevas são mais prudentes em todas as suas reações do que os filhos da luz. A gente realmente acredita que o milagre vai acontecer com o mínimo dos esforços. Enquanto isso, eles conseguem colocar 1.500 pessoas sambando. E tem gente que sai em 2, 3 ou 4 escolas de samba. Ninguém perdeu o carnaval depois de 2 anos de pandemia. Ninguém perdeu. Para fazer o que vocês ficaram sabendo. Vocês não viram, né? Mas vocês ficaram sabendo o que aconteceu. Em contrapartida, nós, do reino de Deus, estamos dizendo: faltam 4 meses para a ceifa ainda. E Jesus disse: levantai os vossos olhos e vede. Vê o quê? Que a seara está branca para a ceifa. Então nós estamos chegando atrasados no serviço, senhores. Senhoras, nós estamos chegando atrasados no serviço. E se fosse a minha empresa e o meu funcionário chegasse tão atrasado assim, talvez eu mandasse ele para casa. Ou não, né? Se eu mandar ele para casa, eu tenho que fazer o serviço dele. Fica aqui. Então vocês não vão para casa, não. Chegou atrasado, vão ter às 9 da noite. Tá bem? Daqui a pouco a gente quebra o jejum. Vocês entenderam, né, meus irmãos? Que a gente tem muito trabalho pela frente. É muito, não é pouco. E que não há desculpa para nenhum de nós. Por isso que eu pedi aos irmãos e às irmãs que estão lá no grupo, se alguém não estiver no grupo, tá, tem que entrar hoje. Aí entra hoje, já me procura, vou colocar você no grupo, porque ali é o nosso canal de comunicação. Como não dá para nós estarmos aqui todo mês fazendo isso, vamos usar o que a gente tem, que é as redes sociais, que é o grupo do WhatsApp. Lá no grupo do WhatsApp a gente vai se comunicando, vamos conversando, vamos nos atualizando. Recebam essa missão sobre vocês. Aí eu pedi para vocês o quê? Façam um levantamento na congregação de vocês, quantas pessoas aceitaram a Jesus. Tem aqueles que aceitaram a Jesus e graças ao bom Deus tem gente que está voltando, se reconciliando. Então nós vamos cuidar das duas frentes. Quem está chegando e quem está se
reconciliando. Só que a gente não vai dispensar o mesmo trabalho para os dois, por quê? Porque uma situação é uma e a outra situação é outra. O que nós estamos focados? Levar ao tanque do batismo. Se a pessoa está se reconciliando, provavelmente já teve uma experiência de igreja, já sabe mais ou menos o que ela quer da vida. Precisa passar por um discipulado? Precisa passar por integração. Ela tem que ser integrada à igreja, ao departamento. Nós vimos aqui a orientação do nosso pastor. Tem que ser observado aí quem é que está chegando, de onde que vem, se produz os frutos. Por isso a tratativa é outra. O que nós estamos falando? De gente que está vindo do mundão. Primeira experiência com a igreja. Não é batizado ainda. Não conhece a igreja pelo lado de dentro. Aí o que nós vamos fazer? Nós vamos manter essa planilha que vocês estão vendo aqui atualizada. E ela estando atualizada, a gente fez aqui uma espécie de projeção, tá bem? Ela estando atualizada, a gente consegue aí, passando para vocês em tempo real, quanto nós já alcançamos da nossa meta e quanto que a gente não alcançou ainda. Se alguma igreja não conseguir alcançar o seu objetivo, vamos mudar a palavra meta para objetivo? É mais crente? É mais crente, né? Tá bom. Se a gente não alcançar o nosso objetivo, pescamos a noite inteira e não teve uma piaba, nem um lambari, vamos lançar ele para a direita. Porque temos que reforçar a frente de trabalho. Oração, jejum, evangelismo, alguma coisa a mais tem que ser feita. O importante é que Jesus veja que você está a noite inteira lavando rede. E você reclama para Jesus: estou lavando rede. Fui lá, participei do treinamento, estou no grupo, tenho oração, e até agora a minha congregação não conseguiu trazer uma alma para os pés da cruz. O que a gente vai ter que fazer? Aí, reforços. Por isso que tem a sede, por isso que tem os departamentos, por isso que tem o ministério. Reforços. Até aqui ficou fácil? Querem fazer alguma pergunta nesse momento, irmãos e irmãs? É só levantar a mão, a gente vai te ouvir. Bom, penso então que está esclarecido. Algum comentário, pastores? Então está esclarecido. São 4 fases para a nossa ação discipuladora. Nós estamos na primeira fase. Então aqui são as 4 fases. A primeira fase da nossa ação discipuladora é esse treinamento que nós estamos recebendo aqui na sede. É um treinamento com slides, cadeira confortável, daqui a pouco meu lanchinho eu vou comer. É só uma maravilha. Primeira fase é: sejam bem-vindos aqui ao Reino de Deus. Esta recepção que vocês estão aqui recebendo nesse momento, vocês vão reproduzir. Porque aí nós vamos para a segunda fase, que é a da multiplicação. E por que multiplicação? Porque o reino de Deus é semelhante ao semeador que saiu a semear. Uma parte da semente caiu à beira do... A segunda parte caiu entre os... A terceira parte caiu nos pedregais. E a quarta parte em boa terra. E a que caiu em boa terra compensou. Vocês já viram isso? Já leram isso, a parábola? Que aquela que caiu em boa terra compensou a que caiu à beira do caminho, compensou a que caiu entre os espinhos e compensou a que caiu no pedregal. E que o semeador não ficou choramingando por causa do pedregal, do espinho e porque os pássaros comeram as sementes. Não adianta ficar chorando. O que ele continuou fazendo? Semeando. Foi semeando, meus irmãos. Continuou semeando. Porque aí vem a multiplicação. A quarta parte da semente, ela produziu 30, 60 e 100 vezes mais, hein? 100 vezes mais. Se tem uma curiosidade que eu particularmente tenho, é chegar na eternidade e procurar saber quantas almas eu ganhei para Jesus. Eu quero saber, na eternidade, quantos são filhos da minha evangelização e do meu discipulado. Não por vaidade, só curiosidade por enquanto. Porque pela parábola, cada semente pode produzir até 100 almas. Aí um dia desse eu chego aqui e tem uma notícia de um amigo meu que me manda uma notícia lá da África. Começou assistindo os vídeos pela internet, estudou teologia comigo pela internet, apresentou a teologia para o ministério dele lá na África. O Ministério da África aceitou o curso de teologia dele, entregou uma congregação para ele e ele me manda foto todo mês das almas que ele está ganhando para Jesus lá no meio da África.
Aleluia. Não fui eu que ganhei as almas, foi ele que ganhou as almas. Mas o meu serviço foi feito. Lavei o pé dos discípulos. Vocês entenderam? Amém. O serviço de vocês na congregação é por uma família inteira. Porque você tratando bem um adolescente, ele vai trazer a namorada dele. Ou vai trazer o namorado ou o ficante dela. 2 desconvertidos. E os 2 aceitam a Jesus, ficam conosco e envolvem os parentes e amigos e colegas dele. E começa a trazer um monte de pessoas, se não para a sua congregação, a longo prazo. E nesse longo prazo, quando você chegar em casa, diz a passagem de Hebreus assim: eis-me aqui a mim e aos filhos que Deus me deu. Aos filhos que Deus me deu? Como que pode uma nação nascer num só dia? No dia que você cuidou da alma que Jesus trouxe para a igreja. Glória a Deus. Aí vem a fase da multiplicação. Vocês, na congregação de vocês, vão chegar, conversar com o dirigente, com o aval do ministério, para que lá, isto que está acontecendo aqui, aconteça lá também. Vocês farão nas congregações este mesmo movimento que está acontecendo aqui. Num dia determinado, num momento determinado, chamar a turma toda da igreja, prepara lá um café para todo mundo, tem o sábado, tem um domingo pela manhã, conversa com o dirigente, quem já é dirigente de congregação já está ciente disso também. Aí pronto, vamos envolver a igreja toda no discipulado. Toda no discipulado. Todos devem ficar cientes do seguinte, que dá trabalho para fazer. Dá trabalho ganhar uma alma. Não pode acontecer de você estar discipulando aqui e o outro desdiscipulando lá. Você ensinando aqui e o outro está desensinando lá. Você tratando bem a alma aqui no discipulado e ela sendo maltratada lá. Como que eu garanto isso? Toda a igreja falando uma língua só. O que diz a palavra de Deus? Sede todos de um mesmo parecer. Sintai todos uma mesma coisa. Que não haja divisão entre vós. Temos que afinar o discurso. Uma só linguagem. A Bíblia diz, um só Senhor, uma só fé, um só batismo e um só Espírito Santo, meus irmãos. Então somos uma só igreja, um só ministério, um só corpo em Cristo Jesus. Não dá para a gente perder de um lado enquanto a gente ganha do outro. Que é um dos problemas da Assembleia de Deus. A gente ganha muita gente. Então você vai conversar com as pessoas que estão em outros ministérios e igrejas, eles falam, eu já fui das Assembleias de Deus. É mesmo? É. Por quanto tempo? Uma temporada. O que foi que aconteceu? Aí senta que lá vem a história. Às vezes tem razão e às vezes é só uma acusação. Então quando é uma acusação a gente não tem o que fazer. Já queria ir mesmo. Agora qual que é o meia-culpa? Onde nós falhamos? Onde nós fracassamos? Aí vem a terceira parte. A terceira fase do nosso discipulado é justamente o discipulado. Por isso que o nosso pastor, isso aqui é uma apostila assim, consagrada a choro, lágrimas e oração. Então é uma apostila que ela já veio sendo trabalhada há muito tempo. E aqui estão as 8 lições que cada um de vocês vai receber hoje, tá bem? Nós vamos passar aqui por cima das 8 lições. Pergunta que a gente recebeu. Né? Alguém não recebeu essa apostila? Todos, né? Receberam. Então aqui estão as 8 lições. Você só tem que andar pelo roteiro. Nós vamos andar pelo roteiro. Existe um tema, existe um texto áureo, que é o texto do encontro, e existem os textos de apoio. Então você vai abrir os textos, as pessoas vão ter a Bíblia delas, você vai manusear a Bíblia junto com elas, elas vão encontrar o texto, marcar o texto e para a próxima semana já vai estar estudado o texto. Quando chegar na próxima semana, porque é um encontro por semana, no mínimo, tá bem? Um encontro por semana, a pessoa já estudou os textos. É muito simples, porque o Evangelho é assim, porta de entrada. E com a porta aberta, quantas portas tem na Jerusalém Celestial? Quantas tem? 12. Quantas portas da Jerusalém Celestial estão fechadas? Nenhuma. Nenhuma. São 3 viradas para a direita, 3 viradas para a esquerda, 3 para frente e 3 para trás. As 12 portas da igreja estão abertas. E a Bíblia diz que em cada porta tem um anjo para receber na Jerusalém Celestial. Tem o quê? Um demônio? Um capeta? Um mal-humorado? Não, tem um anjo. E cada porta é uma pérola. Vocês são essa pérola, meus irmãos e irmãs. São vocês a porta de entrada da igreja.
São vocês, esses anjos, que Deus está colocando para dizer: abram as portas para as pessoas que eu estou trazendo para a congregação. Tem muita gente que passa em frente à congregação e tem vontade de entrar. Só falta um. Boa noite, tudo bem? Gostaria de cultuar conosco nessa noite? Hoje não dá. Olha, domingo vai ter culto 6 horas. Posso ir na sua casa? Esse convite é um quebra-gelo. Com esse quebra-gelo, você consegue contatar a pessoa e domingo ela estará na igreja aceitando a Jesus. Você é o anjo da recepção da igreja. Você é a pérola que está na porta. E a porta tem que ficar aberta, meus irmãos, porque a cidade é de ouro. Amém? Amém. Por isso, nós vamos fazer o discipulado. E foi dito, o discipulado pode ser feito nas casas ou na igreja. Então, qual que é a ordem? Tá bem? Primeiro, a ordem é saber se a gente consegue levar o discipulado na casa da pessoa. Na casa. É a ordem. Por quê? Porque na casa da pessoa você está em loco. Ela não precisa se deslocar. E não tem para onde ela fugir. Se ela marcou com você na casa dela, é na casa dela. Horário marcado, respeitosamente. Cumpre-se o horário, a gente vai ver isso daqui. E começa e termina na casa dela. Marca na sua casa, acontece alguma coisa, ela não vem. Acontece alguma coisa, ela não vem. Chega alguém, ela não vem. Marcou na casa dela, é mais garantido. É mais garantido acontecer o discipulado. Segundo, igreja, tá bem? Segundo lugar, não dá para marcar na casa da pessoa, por causa do marido, da esposa, porque é um quintal onde mora muita gente, o cachorro fica latindo. Marca na igreja. Porque o prédio da igreja, meus irmãos, não pode ficar de portas fechadas 24 horas por dia, 7 dias por semana. O prédio da igreja tem que ser usado. O prédio só serve para isso, para ser usado. Tem atividade? Tem. Aonde? Na casa do Senhor. Então vamos à casa do Senhor. Alinha com quem? Dirigente de igreja, zelador, alguém que é responsável lá pelo espaço físico. Alinhou? Pronto. Olha, o discipulado vai acontecer tal dia e tal horário. Você é o responsável pela chave da casa. Requer-se do dispenseiro que ele seja fiel. Você foi indicado pelo dirigente da igreja porque você é digno de confiança. Consequentemente, qual que é o horário que a alma tem disponível? Qual que é o horário que você tem disponível? Qual que é o horário que o templo da igreja tem disponível? Aí você faz esse alinhamento. Seu horário, horário da alma, horário de funcionamento da igreja. Autoridade, ordem, respeito, tudo acontece. É por tempo indeterminado? Não, meus irmãos. Nosso material prevê 8 aulas, tá bem? De 40 minutos. 8 aulas para que dure o tempo do batismo, tá? Do discipulado, entre um batismo e outro. Por isso, 8 aulas. Entre um batismo e outro, a gente tem batismo aí que são bimestrais, às vezes acontece trimestralmente. Então, é uma programação. Pode acontecer, então, num horário muito bem alinhado entre você e a pessoa. Então, na igreja ou na casa. Prioritariamente, na casa da pessoa. Depois, nas nossas igrejas. Terceiro lugar, na sua casa. Aí, na sua casa, mesma coisa. Horário para você, horário para ela. Pronto. Não por muito tempo. Por que por muito tempo? O que a Bíblia diz? Tira o teu pé quando você ficar muito tempo na casa do teu amigo, porque senão você vai se tornar um inimigo. Nada pode ser por tempo indeterminado. Nada. Então eu já fiz isso, também eu já participei de discipulado na casa da pessoa, já abri a minha casa para discipular a pessoa e também já alinhei nas igrejas onde eu congreguei, nas congregações, com o pastor, quando que eu podia fazer. Tinha um lugar na igreja lá, na Tiradentes lá, ficava ocioso. Aí eu falei, podemos fazer o discipulado ali, pastor? Pode. Consegui os Novos Testamentos, fiz a confecção do material e 5 aulas. Acompanhava ela desde a hora de aceitar Jesus. Ficava de olho assim, ó. Ficava de olho. Aceitou Jesus, colava. Aí eu colava, esperava toda aquela parte passar, me apresentava, presenteava ela com o Novo Testamento e já levava ela para os primeiros contatos e marcava o discipulado com ela. Isso acontecia na igreja, pontualmente, segundas-feiras. Essas pessoas foram discipuladas, foram batizadas, se tornaram alunos da escola dominical e depois começaram a me acompanhar no evangelismo. Se tornaram também discipuladores. Então foi uma experiência que nós já passamos. Rogério, Senhor? como todos receberam, primeira coisa,
se inteirar 100% dessas aulas. Estudar, todos já sabem estudar, mastigar bem e produzir a apostila para que eles pratiquem esse trabalho. Cada uma dessas apostilas tem que chegar também na mão do discípulo. Ele é o seu discípulo, tá bem? E Jesus ele disse no singular, vocês concordam? E de fazer um discípulo. Não? Quanto? Colocou limite? No plural. De quantas nações? Não é muita coisa, não? Acho que Jesus pede demais. Jesus evangelizou só a Palestina e fala que a gente tem que evangelizar o mundo inteiro. Foi por isso que na parábola o cara que enterrou o talento falou: sabia que cegas aonde não semeastes. Se você pensar assim que Jesus está pedindo demais, não. E de fazer discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas. Quantas? Todas, não é muita coisa, não? O senhor não é muito exigente, não? Fala com Jesus. Muito exigente. Todas as coisas que vos tenho mandado. Ponto. É o evangelho todo, no mundo todo, até ele voltar. Vai que ele volta um dia desse aí, antes da guerra da Rússia acabar. Aí a gente vai para casa, né? Se não, a guerra da Rússia acaba e a gente continua evangelizando. E vem a quarta fase, meus irmãos. A quarta fase é a coroação deste momento aqui, que é a integração da pessoa ao corpo por meio das águas do batismo. Você vai consolidar o seu trabalho, garantindo que esta pessoa vai descer as águas do batismo. Faz de conta que é um filho seu. Filho mesmo. Eu, quando meu filho completou 10 anos, já comecei a falar de Jesus para ele assim, bem mais enfaticamente. 11 anos, ele aceitou a Jesus, foi num culto do amigo. Culto do amigo, aqui em nossa sede, meu filho de 11 anos já aceitou a Jesus. Sem forçar nada. Ele ouviu a palavra lá, saiu de lá chorando, veio me procurar no púlpito e ele disse: eu quero aceitar Jesus. Eu desci com ele e ele aceitou a Jesus. Pastor José, Sim, senhor. eu tenho uma experiência a respeito igual com o seu filho. Eu, com uns 13 anos, meu pai me apresentou em criança. Ainda não tinha esse conhecimento do que é Cristo, para que serve, como serviria. E aos 13 anos, num trabalho do ciclo de oração, eu aceitei Jesus. Aí. E quem estava pregando? O pastor José de Almeida. Adolescentes querem aceitar a Jesus. Eu e meu irmão Moisés, nós aceitamos no mesmo dia. Um ano, acho que 6 meses depois, descemos as águas batismais. Um ano depois do batismo, bateu o Espírito Santo. Aí, é um testemunho vivo. E aqui está, para ser discípulo e discipulador. Bem? Aí meu filho com 11 anos de idade, ele perguntou se ele já podia batizar. Conversei com o pastor. O que impede? Tem água, tem igreja. Faz a ficha. O menino está batizado, integrado à nossa mocidade, aos nossos adolescentes. Por isso a gente não pode perder para nós mesmos. Tá bem? Temos que batizar os nossos filhos, orientar vocês, influenciadores nas congregações aí, de que filho de crente aceita Jesus e é discipulado e é batizado. Filho de crente tem que passar por uma experiência de batismo também. Estão ali sentados. Eu dou aula em ensino médio. E eu conheço esses adolescentes assim de ponta a ponta. E sei as aflições que eles passam. E uma das aflições que os adolescentes passam na igreja é a militância contra a igreja. Porque o discurso cristofóbico é o que mais tem. E eu falei para o meu diretor, aqui pratica-se cristofobia nessa escola. Porque contra a igreja, contra Cristo e contra crente, tem um monte de coisa que fala. E os nossos filhos estão nas nossas escolas e precisam dessa experiência de igreja. Uma igreja boa, saudável, alegre, integradora, entendeu? Uma igreja viva, uma igreja que ganha almas e consolida. Então aí tem a quarta fase, que é do batismo. Você se responsabiliza. Aí chega esse momento que você já tem aí o material. Esse material está escrito aí, ó, projeto de discipulado a novos convertidos. Foco, tá bem? Foco, novo convertido. Mas, como nós já ouvimos aqui, não só os novos convertidos. Todos. Tem aqueles que se reconciliam e tem aqueles que aceitam a Jesus. Então tem gente chegando de novo e tem gente que é totalmente novo. Aí vem esse roteiro. 8 lições. Nós vamos nos aprofundar nas 8 lições depois do nosso café. Tá bem?
Aí a gente vai abrir os outros slides aqui. Qual que é o primeiro tema que você vai apresentar? Qual é o significado da pessoa de Jesus? Bom, essa pessoa vai passar uma vida inteira para conhecer Jesus igual você e eu. Mas tem que ter um começo. E é você que está ali, pérola de Jesus, fazendo isso. Vocês entendem que vocês são pérolas? Pérolas às portas da cidade santa. Anjos de Deus. Recepcionistas do reino dos céus. Vocês foram escolhidos no céu por Deus. Segundo, qual é o significado da igreja de Deus? Inclusive, esse ano, nós estamos trabalhando com um lema. Qual que é o lema? Eu amo. Qual igreja? A minha. Eu amo a minha igreja. Esse lema é para que realmente a gente seja exercitado nisso. Eu amo a minha igreja. Apresente a igreja pelo lado de dentro dela. Nós vamos ver os slides aqui. Como que é a tua igreja Assembleia de Deus? O que tem nela? Como que ela funciona? Para que você ame, é bom que você conheça. E você conhecendo, apresente o lado bom. Eu nunca fui na feira, no fim de feira, com aquela banca assim, com meia dúzia de cachos de banana, e o cara falando, ó, minha banana podre, leve minha banana podre, quem quer minha banana podre? Nunca vi. Vocês já viram? Ó, fim de feira aqui, a minha laranja aqui, ó, metade da minha laranja aqui tá boa e a outra não. Alguém faz isso? Nunca entrei numa loja para alguém falar, ó, essa roupa aqui tá desfiada, entendeu? Não leva não. Nunca entrei numa agência de carro para dizer, esse carro já foi batido, ó, aparece aqui o grupo Sérgio, entendeu? Só massa. Não existe isso, meus irmãos. Agora, os crentes parece que não passou por uma aula como essa e vai falando dos defeitos da igreja. Aí você não vai consolidar nada. Não, fale da igreja, e fale da igreja do seu funcionamento. Da mesma maneira, olha aqui, ó. O camarada consegue vender o fim de feira dele de banana, laranja. Você vai lá no brechó, lá você compra a roupa lá, como se fosse na boutique, zerinho. Você vai ali na concessionária e compra o carro sem querer, quando pensa que não, está com um carnê de 5 anos para pagar. Pronto! Então o pessoal sabe fazer e ensina a gente a fazer também. Porque a igreja ela é bela. A igreja ela é de Deus. E a gente vai apresentar a igreja por esse prisma, tá bem? Uma boa igreja, uma boa congregação, um bom ministério, um melhor lugar para você estar aqui no seu fim de noite. Ó, glória! O significado do batismo nas águas, o significado da ceia do Senhor, do culto evangélico, mostrar a importância de se participar do culto evangélico, buscar e receber o batismo com o Espírito Santo, o que é estar salvo em Cristo e a importância do livro santo que todos nós damos. E uma coisa eu já trago para você aqui de antemão. Bíblia, meus irmãos, Bíblia, por mais que você tenha um aplicativo chamado Bíblia, Bíblia é esse aqui, ó, é livro, tá? Livro. Você tem que ter uma Bíblia assim, ó, com cheiro de folha, entendeu? Com barulho de folha. Aplicativo é bom de vez em quando, mas não é bom igual Bíblia. Deu um trabalhão para poder imprimir essa Bíblia aqui. Por isso, cada um de vocês tem que ter a sua Bíblia e o novo convertido terá a Bíblia dele também, que é aquela que a gente coloca aqui, ó, e é identificado. Lá vai o santo homem de Deus. Aleluia! Coisa boa. Quais são as fases, meus irmãos, para a gente poder dizer assim, eu estou entendendo o que está acontecendo? A primeira fase é do acolhimento. Tá bem? Então você tem aqui as 3 fases. A primeira fase é do acolhimento. Esse acolhimento ele é importante. A gente não sabe, nosso pastor deu aqui um exemplo do que aconteceu aqui ao vivo e a cores a todos nós. Quase perdemos. O acolhimento é porque as pessoas virão para a casa de Deus e elas não sabem onde sentar. Elas não sabem o que fazer. Elas querem vir, mas precisam de uma recepção. E vocês vão ficar um pouquinho mais incomodados a partir desse treinamento. Se você tem aquele costume de já chegar, sentar no seu lugar e esquecer do resto do culto, aí você não vai mais acontecer isso com você. Sinto muito. O que tens dormente? Você é o Jonas, né? O que tens dormente? Levanta aí, acorda aí. Fica de olho na porta. Fica de olho na recepção. Já se prepara, porque o acolhimento
começa a acontecer com você acompanhando quem chegou, quem trouxe, se veio sozinho, se veio acompanhado, se era um culto diferenciado, ou alguma campanha, um culto de ensinamento, de missões, de adolescentes, de jovens. Você já começa a olhar por ali, porque o acolhimento é muito importante. Eu, por exemplo, eu aceitei a Jesus 2 vezes. A primeira vez por causa do diácono. O diácono me levou lá para frente. O diácono que tinha um bigodão assim, ó. É que ele estilo assim, sabe? Segurança. Quando eu cheguei, ele acompanhando assim. Tira o ventilador. Isso aqui não, na verdade. E eu fiquei lá sentado no último banco, uma camisa rosa choque que eu tinha, que era moda, um medalhão da Aparecida do Norte, que eu não me separava dele, né? Tinha ele, e uma calça semi-bag, bonita, e uma Bíblia Católica da versão Ave Maria. Cheguei assim. Quando eu cheguei, ele, boa noite, jovem, tudo bem com você? Tudo bem, sim. Vem aqui que eu vou arrumar um lugar para você. Aí ele arrumou um lugar para mim, que é um lugar que as pessoas que não conhecem tanto gostam de ficar, fundo de igreja. As pessoas preferem ficar no fundo de igreja do que no meio ou na frente. Por incrível que pareça. É um pouco assim, estranho. Aí eu passei o culto inteiro dando meu testemunho, ouvindo os crentes falar em línguas estranhas e não entendia nada. Aí eu pensei, estão falando em código para mim não entender. Eu tinha 18 anos. Aí fiquei assim, cafifado, pensei, não é árabe? Eles estão falando árabe, a igreja fala árabe. Aí a juventude cantou, as irmãs cantaram. Aí a juventude cantou, vamos ouvir os jovens da igreja. Quando os jovens se levantaram, meus olhos viraram para as meninas. Que vidradão. Olha, tem as crentes aqui, as crentes bonitas, né? Aí eu já pensei, Deus, como eu sou pecador dentro da igreja. Essa foi a minha consciência naquele dia. E fiquei ali. Quando terminou o culto, o pastor pregou, não entendi, que a caixa de som era muito ruim e a voz dele não estava boa. Aí eu não entendi a pregação do pastor e falei, bem, pelo menos eu já comecei a agradar a Deus. Quem quer aceitar Jesus? Jesus está te chamando hoje. Aí foi o primeiro, foi o segundo. Foi o terceiro e eu fiquei ali grudadão. Aí o diácono chegou, colocou a mão no meu ombro assim. Ó, Jesus está chamando você hoje. Você que Jesus está chamando. Vamos lá que eu vou com você. Você quer aceitar Jesus? Ó, você quer aceitar Jesus? Você quer? Aquilo ia atrapalhar meus planos por causa que era antes do carnaval. E eu já tinha planejado que eu ia fazer 18 anos de idade, ia ser a primeira vez que eu ia pro carnaval do lado de dentro da boate. Eu não via a hora de completar 18 anos para ver como que era pelo lado de dentro. Aí, se eu aceitasse a Jesus, eu não ia poder ir pro carnaval. Mas o diácono me pegou, me levou e eu aceitei a Jesus, lá na frente. Aí passou o carnaval, passei o carnaval na igreja. Perdi o carnaval de 1994. Não deu certo. Depois que acabou o carnaval, né? Aí eu tava meio assim, meio lá, eu voltei para a igreja, né? Voltei para a igreja, mais ou menos 2 meses depois. Aí eu falei, agora eu vou para eu mesmo aceitar Jesus. Não vou nem esperar o pastor me chamar. Nesse dia eu fui, já fui com outro tipo de roupa, já tinha jogado a medalha da Aparecida fora. Não entendi de novo a pregação muito bem, não olhei para quem estava falando em línguas estranhas. Naquele dia não olhei para a mocidade para ver se tinha menina bonita ou não, porque eu fui para aceitar Jesus. E eu fui lá para frente, fiquei sentado no banco da frente. Quando ele perguntou quem quer aceitar Jesus, eu levantei a mão e fui. Aí já era o mês de abril. Então esse foi o meu testemunho. E a partir desse momento é que nós estamos aqui desde 94 para chegar no dia de hoje. Esse é o testemunho de muitos de vocês e de muitos demais que estão aí fora e que estão aguardando este momento. É o acolhimento, pessoal. Porque nessa segunda parte, aí o líder da mocidade já veio conversar comigo, a líder das irmãs veio conversar comigo, o professor de escola dominical me procurou e eu passei por uma integração. Eu queria estudar e o pessoal da teologia falou, aos sábados tem teologia, aqui no fundo eu fui para a teologia. Esse é o acolhimento. É não deixar as pessoas que já estão dentro da igreja
voltarem e nunca mais virem. Voltarem para o mundo e nunca mais virem para o culto. Vocês entenderam? Quer dizer, você não se vê nessa cena? Não acontece isso com você? É só você pensar como que você foi recepcionado. Alguns casos a gente ouve o seguinte: se eu dependesse do acolhimento, não estava aqui. Verdade. Alguns casos eu já ouvi 300 e 1000 vezes. Isso, se eu dependesse do acolhimento, estava lá longe. É que foi Jesus que me chamou. Então eu sou teimoso e fiquei por aqui. Já ouvi muitas vezes. E outros foram bem acolhidos, tá bem? Tem testemunhos assim: olha, eu estou aqui por causa que um irmão, uma irmã, um líder, uma líder, um jovem me fez a integração. Glória a Deus! A segunda fase é o discipulado. Você durante 2 meses estará ali acompanhando esta pessoa. Vamos supor que 3 ou 4 pessoas aceitaram a Jesus. Aí eu tenho que fazer o discipulado um por um. Tenta montar o grupo. Se você tem 3, 4, 5 pessoas que aceitaram a Jesus, tenta montar o grupo para você fazer o discipulado num dia só. Você tem um monte de coisa para fazer, mais o discipulado. Então tenta fazer isso, tá bem? Se for o caso de que não dá para colocar todo mundo num dia só, num horário só, 2 discipuladores, irmãos. 3 discipuladores. Por isso que a gente pediu, no mínimo um casal, e no máximo, não tem limite. Por isso que vocês vão multiplicar na congregação. Porque quando a outra alma aceitar a Jesus, você com a outra pessoa lá na igreja fala: irmão, aquela alma lá é sua, você vai tomar conta daquela. Eu tomo conta dessa e você toma conta daquela. Mas não é que ela é só sua e essa aqui é só minha. Nós estamos trabalhando para o reino. Então vocês vão trabalhar para quê? Para que uma pessoa discipule num dia, a outra discipule no outro dia, mas ninguém pode ficar sem ser discipulado. Ninguém. A menos que não tenha ninguém para discipular, é só você mesmo, aí, graças a Deus, o mundo foi feito em 6 dias. Não tem jeito. Vocês trabalham. Quando o chefe chega com a ordem de serviço, ele fala: tá aqui, a ordem do serviço do dia é essa. E se não der para fazer hoje? Bom, se fica alguma coisa acumulada, tem uma ordem do serviço da manhã e o de hoje também. É o que o patrão fala. Tem que dar conta do serviço no dia, senão acumula. São 40 minutos nos dias da semana. Por isso, multiplicando na congregação, o que vai acontecer? Não é só você, são todos. Vocês têm que acreditar nisso. Precisamos acreditar nisso. Que dá para fazer com mais facilidade se a gente colocar mais gente para fazer. E a outra fase qual que é? O batismo. Chegou o dia do batismo, lá está você contente, feliz, muitas almas para o Senhor. Nunca tendo as mãos vazias, eu vou me apresentar diante de Deus. Quando esse hino for cantado na igreja: posso, tendo as mãos vazias, com Jesus eu me encontrar. Essa primeira parte não me toca. Por quê? Quantas almas poderia ao Senhor apresentar? Essa parte me toca. Mãos vazias, não, meus irmãos. Porque vocês já estão com as mãos cheias de talentos. Amém? Amém. Glória! No acolhimento, o que a gente faz? No acolhimento, a gente toma conta da recepção. A recepção da porta da igreja, meus irmãos, é dos seus cuidados também. Tenha lá uma boa amizade com o diácono, que é o recepcionista, tá bem? Mas um cuidado de que entram homens e mulheres, jovens e velhos, crianças e adolescentes. Entra todo mundo na nossa igreja. Por isso os recepcionistas tem que ser vários também, porque tem dia que a gente está meio azedo. Tem dia que tranca a gente aí. Você está vindo para cá, o cara te fechou ali. Você cai no buraco, está cheio de buraco. Não, eu vindo aqui pela estrada do Paiol, correndo para lá e para cá, senão ficava no buraco. Por isso, tem dia que o recepcionista, o diácono, não está tão amigável assim. Você percebeu isso? Você faz parte do discipulado. Percebeu isso? Não custa nada você fazer um revezamento com ele. Logicamente, com a ciência do pastor, do dirigente da igreja. Mas, ficar uns 15 minutinhos ali, 20 minutinhos, enquanto começa o culto, enquanto as pessoas estão chegando, fica de olho na porta da igreja, fica de olho na recepção. Fica de olho em tudo que você puder para que haja uma boa recepção ao visitante. Seja bem-vindo, sua presença é um prazer. Não é só música. É aqueles ciúmes que você tem da igreja, da alma. Você é o responsável. Cristo precisa que você tenha esse cuidado.
O camarada é cego, está gritando lá: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim! E o que os porteiros estão fazendo? Não incomodes o mestre, não incomodes o mestre. Para desaforo, o que faz o Cristo? Chama-o. Passou na frente de todo mundo. E tratamento VIP. Classe A. O que o senhor quer que eu te faça? E o cego? Eu quero ver, senhor. Então vê. E logo viu o Bartimeu e o bom Jesus louvou. Isso é você. A pessoa está chegando. Você percebeu que a recepção não está 100% de qualidade? É você que se apresenta mesmo. Chega primeiro no culto. Chega antes do culto. Vê quem vai estar ali presente. Faça parte da escala da recepção. E recepcionista mesmo de loja de grife, entendeu? Como que é loja de grife? Eu ando pelo shopping aí, vocês andam também, né? Eu vejo lá o pessoal que eles colocam para fazer a venda do produto, todo mundo na estica, do cabelo até a ponta do pé. A unha bem feita, o cabelo bem feito, o perfume passou. E ela não fala para você dos problemas que ela está passando em casa. Ela quer te recepcionar. Então nós temos mais uma lição a aprender aqui. As pessoas estão vindo para a igreja. Deus vai falar, naquela igreja a alma é bem recepcionada, é para lá que eu vou mandar ela. A pessoa vai passar em frente à igreja, que é do lado da casa dela, e ela vai andar e vai até a sua congregação. Por quê? Porque em frente à casa dela, ela não quer porque as pessoas já conhecem ela. Então ela vai andar e vai até a sua congregação, porque lá ela foi muito bem recepcionada por você. Olha que maravilha, hein? Não é o mundo de Deus? E o acompanhamento. A pessoa aceitou a Jesus, aí você vai acompanhar essa pessoa. Fica de olho, ela vai aceitar a Jesus. Ela só precisa desse incentivo. A pessoa tem vergonha, tem medo, tem receio, mas ela está com vontade de aceitar a Jesus. Pergunte para ela se ela quer uma companhia para ir até lá na frente. Ela quer? Você levanta e vai junto com ela. Pronto, você perceba que é aquele momento. O convite já está sendo feito pelo pastor da igreja. O pastor da igreja é a pessoa que sabe fazer o convite. Por quê? Porque ele tem que acompanhar o nascimento da ovelha e o acompanhamento até o batismo. Então ele sabe fazer o convite para aceitar a Jesus. Tem pregador que sabe fazer convite, mas tem pregador que não sabe fazer convite. Então, via de regra, o pastor da igreja local sabe fazer o convite. E pronto, a pessoa está lá na frente. Está sozinho ou com alguém, não importa. Se ela está lá com alguém, com um filho ou com um marido. Alguém da igreja tem que ir. Quem que é o alguém? Você. É você. Você é a pessoa que vai se levantar todo bendito culto, quinta-feira, domingo, sábado, toda vez. Vai dar aquela vontade de ser você. Porque se não for você, vai ter que ser uma outra pessoa. O importante é acompanhar. Aceitou a Jesus. Aí vem o encaminhamento. O que é o encaminhamento? É pegar os dados pessoais. Essa pessoa está acompanhada por alguém? Alguém conhece essa pessoa? Uma ficha que tem que estar pronta? Ou essa ficha pode ser no próprio celular. A gente não pode perder essa oportunidade. Posso pegar o seu WhatsApp? Aí já pega o WhatsApp da pessoa e já manda a paz do Senhor na hora. Um dia desse o cara bateu no meu carro, né? Isso é sorte de crente. Carro de crente tem sorte, né? É o para-choque, é o alternador. Esses dias foi a embreagem. Aí o cara bateu no meu carro, no para-choque, eu parei com aquela calma assim de Jó, olhei pro para-choque meu, olhei pro para-choque dele. Aí falei, ó, vamos encostar ali, desobstruir a via. Aí ele encostou, porque eu tava assim, né? Não dá pra ele sair arrancado, né? Ele encostou, aí eu, tudo bem, meu nome é Rogério, qual que é o seu nome? Ah, Marcelo, tá bom. É o seguinte, tirei foto do meu, tirei foto do dele, passa o seu celular pra mim aí. Aí ele passou o celular, oi, tudo bem? Aí ele respondeu, oi, tudo bem. Beleza, depois a gente conversa, tá bom? Ficou assim, desse jeito. Assim que eu resolvi. 2 dias depois, eu mandei recado para ele e falei, então vamos aqui ajustar o meu para-choque? Estou meio sem dinheiro agora, não sei o quê. Mas tudo bem, quando que você pode? Ó, eu não posso agora, mas eu vou te dar o número do meu funileiro. Aí ele me passou o número do funileiro. Ah, agora eu não posso atender você só o ano que vem. Tudo bem, o ano que vem você resolve isso daqui. Mas o exemplo é o WhatsApp. Pega o WhatsApp, manda a paz do Senhor, grava, acabou. É dela esse WhatsApp. A não ser que ela te bloqueie. Mas é dela. Endereço,
o WhatsApp, para que a gente possa fazer os alinhamentos de onde e quando. Alguma pergunta, irmãos? 10 minutos. Aí nós vamos para o discipulado, que eu já falei para vocês, nas casas ou na igreja. Qual que é a primeira casa que tem que acontecer? Qual que é a primeira casa? Na sua? Na dela, de preferência, porque ela tem família, ela tem mãe, ela tem pai, ela tem marido, ela tem filhos, ela tem parentes. Então na casa dela é uma estratégia evangelística. Se ela abrir a porta da casa para você, você vai ganhar a família inteira. Porque ela vai desligar a televisão na hora do discipulado, pode convidar alguém, geralmente ela não gosta de ficar sozinho. Então na casa dela já está abrindo a porta para a igreja. É o que o Senhor Jesus disse, né? Você vai de casa em casa. Se te receber, salva ela com a paz e ali, ó, fica nessa casa, até você evangelizar ela. Não deu. Igreja. O dirigente está orientado, existem os momentos que pode e momentos que não pode. Marca o horário para você e para ela e para a igreja. Tira todos os impedimentos da frente. Essa pessoa será evangelizada regularmente, tá bem? Naquele dia e horário. Porque as pessoas prezam rotina. As pessoas gostam de rotina. E terceiro, o batismo. O batismo é simples, tá bem? Nós temos a secretaria da igreja, temos o secretário ou a secretária da igreja, que é a pessoa que vai providenciar aqui o checklist. Checklist. Quais são os documentos que a pessoa tem que trazer, qual vai ser o dia e a logística. A documentação e a logística. Por que logística? Para ou trazer aqui, e daqui ir para o Belém, ou ir para o Belém, ou ir da congregação, ou ir com a condução da congregação, ou condução particular. Como nós já conhecemos como que é a rotina de batismo na nossa sede, que é muita gente que não tem estacionamento, e que os irmãos ficam dando volta, o que você tem que fazer? Providenciar que alguém acompanhe essa pessoa no dia do batismo para descer na porta da igreja, enquanto que o motorista vai procurar um lugar para ele se estacionar. Fácil assim. Ah, eu quero ir de condução própria. Ela quer ir de condução própria. Vai ter que chegar bem antes para poder estacionar. Qual que é o ideal? Que você apadrinhe essa pessoa. Você já sabe que é assim. Tem um estacionamento embaixo, tem um estacionamento não sei o quê, mas tem a rua, fica tudo tomado ali. E tem pessoa que você trabalhou 2 meses para discipular ela. Tem gente que se desconverte no dia do batismo. Ele desce nas águas do batismo com uma raiva. Por quê? Porque nós esquecemos desse detalhe. Que o dia do batismo são pessoas que vêm de longe. E que estão ali alguns dias. E que estão ali com muita gente dentro. Vocês sabiam disso, né? Passaram por isso? Portanto, no dia do batismo, toda essa logística para que a pessoa que vai ser batizada vá no carro de alguém ou da própria congregação. Essa pessoa conduza Miss Daisy até lá, para você não perder a alma no dia do batismo. Porque ela vai falar para a vida toda: olha, tudo foi muito bom, mas no dia do batismo eu perdi a paz. Que a pessoa leva quem? Leva o marido, leva a esposa, leva a mãe, leva o colega, para ver o batismo naquele dia. E o Belém fica assim, cheio. E a pessoa quer o quê? Registrar esse dia. Você, com toda essa precaução, já disse: ó, o dia do batismo é o irmão tal que vai levar você, vai levar, vai deixar lá na porta da igreja lá, alguém vai conduzir. Quem fez esse favor para a gente foi o pastor Duarte, né? Eu deixei o meu filho lá, fui estacionar, ele pegou meu filho e ele conduziu junto com o nosso irmão Fernando. Se não tivesse esses 2 anjos lá, eu ia ter que me converter naquele dia. Rapaz do céu, que eu não saberia como fazer. Tinha os 2 anjos de Deus que falaram: pastor Rogério, pode deixar seu menino aqui que a gente encaminha ele. Providenciaram tudo. Tudo. Graças a Deus, Deus abençoe vocês. Pastor Rogério, queria acrescentar 2 detalhes importantes, irmãos, na questão do batismo. Vocês têm acompanhado que a gente tem primado em trazer os irmãos para fazer a confissão de fé aqui na sede. Não é? E isso é muito interessante também, porque vem a família, inclusive é um culto de maior cooperação quando nós temos a confissão de fé. Quarta-feira passada nós tivemos. Aí, é claro, tem casos que a pessoa está trabalhando, não pode vir ou está doente, quando nós abrimos para que o dirigente faça lá na congregação a confissão de fé dessa pessoa. A confissão de fé antes do batismo é importantíssimo. E aí a outra boa notícia que eu queria dar é que
o nosso pastor presidente, junto com a diretoria da nossa igreja, estão estudando a possibilidade de fazer novamente batismo regional. Então é bem possível que o segundo batismo em diante não aconteça mais a nível de Belém inteiro, aqui na capital. Vai ser fracionado. Zona Leste, Zona Norte, Zona Sul. É bem possível que a partir do próximo batismo nós tenhamos ele acontecendo dessa forma, para que a igreja tenha mais condições de receber os irmãos que vêm descer as águas do batismo e trazem sempre a companhia de algum parente. Informação atualizadíssima, hein? Isso é uma boa notícia. Pastor, aproveitando essa deixa, eu tenho essa dificuldade porque às vezes a família quer ir e quer tirar uma foto, quer acompanhar. É muito difícil, até porque a segurança dos diáconos não deixa nós irmos até o candidato. Mas o candidato, depois que ele já colocou a bata, que ele tem o local dele sentado, ele pode sair para ir no banheiro lá e tirar essa foto. Então, o que vocês podem fazer? Marcar um ponto-encontro. Depois que você colocou a bata, já está no seu local, saia e encontre em frente à igreja, nós tiramos foto para a família. É a melhor situação, não? Porque os diáconos são orientados a não deixar os irmãos ir até o candidato, né? Nem mesmo nós somos responsáveis, não podemos ir, né, Então, assim, o que eu observei lá é isso, que as pessoas às vezes deixam o candidato, vai no banheiro lá, então é o momento de unir a família ali e tirar essa foto, né? Tem a foto também, nós não nos responsabilizamos pela foto lá, mas a foto ficou mais fácil agora, que quando você dá o nome, você paga, escolhe lá assim, você já passa o número do WhatsApp para eles mandarem via WhatsApp. Antigamente era pior, porque o responsável tinha que procurar no outro batismo da foto e não encontrava essa foto. Então, só aqui aproveitando a deixa do pastor Davi, ficou mais fácil assim. Tá? E, infelizmente, irmãos, tenha paciência, porque um candidato levar quatro acompanhantes, imagina como fica ali. Né? Batizamos mais de 2.000 irmãos no último candidato, 2.000 alguma coisa. Se cada um levar 4, quantas pessoas, além dos que trabalham no batismo, quantas pessoas nós temos na igreja? Pois é. Bom, agora é só boa notícia, tá bem? Boa notícia, aí atualizado, né? Nós, inclusive, temos uma boa notícia, porque o nosso café já está no ponto. Deu uma reforçada aqui, nós assinou a lista. Nós temos uma lista aqui também, é necessário a gente ter essa lista de presença, a gente vai atualizar ela. Todos aqueles que não assinarem, assinem, por gentileza. Assim que a gente retornar, tá bem? Aí a gente já vai dar aqui o encerramento desta primeira parte aqui e vamos começar a entrar na apostila que está em mãos. O pastor Davi está com a pasta. Queridos, quem está gostando, diga amém. Amém. Pois é, eu vou mais uma vez reforçar. O que está acontecendo aqui precisa ser reprisado na congregação. Como o pastor Rogério tem falado, e a gente tem insistido, a ideia é que a partir de vocês, a congregação seja mobilizada por cada um de vocês. Aqui é discípulo fazendo discípulo. A ideia é mobilizar toda a congregação. Nós teremos uma série de simpósios acontecendo nos núcleos a título de reforço. E aí nós vamos envolver, claro, mais pessoas. Mas a ideia é que você chegue na congregação, replique, discipule mais irmãos e irmãs lá, tá bom? Para fazer esse trabalho. E aí, só para fechar, na questão desse discipulado, na casa da pessoa, permita-me, pastor Rogério, aí nós temos um cuidado muito importante. Digamos que é um casal que tem 2 filhos e a mulher aceita Jesus e o marido não. Aí é o irmão que vai fazer o discipulado. Dá certo isso? Não. Não. Aí entra a questão do cuidado. Por isso nós pedimos um casal. Vai o casal. Se está ajustado para discipular a pessoa lá na casa dela, vai o casal. Tá bom? Não vai a pessoa sozinha, vai o casal. São cuidados importantes. Nem vai a mulher só, nem vai o irmão só. São cuidados para que isso não traga um prejuízo ou transtorno. Amém, queridos? Amém. Vamos ficar de pé. Nós vamos orar agradecendo a Deus por esse primeiro momento. Aqui no refeitório do lado